Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cosmos, que estava assim um bocadinho parado, mas voltei em grande com a Babita. Eu já conheço a Babita há algum tempo das redes, eh, e sempre admirei a Babita pela sua história, e vocês também já vão perceber porquê. E mesmo não a conhecendo pessoalmente, sempre foi assim um exemplo de força para mim. E agora ela entrou assim na minha vida, assim, bum, como um, como é que se diz? Não é um vulcão, é um Um furacão? furacão, obrigada. Um furacão. E vocês têm mesmo que conhecer a Babita. Olha, eu não tenho também nada muito programado, porque só a tua história já é incrível. Ehm, e eu acho que o ponto fundamental aqui é como é que se passa por tudo aquilo que tu passaste, e eu ia pedir-te para contares um bocadinho da tua história. Ehm, e como é que se dá o clique? Ou seja, como é que se passa daquele pensamento de por tudo o que te aconteceu, podias ficar, ai, coitada de mim, tipo, vou ficar aqui, e isso até é normal durante um tempo, não é? Temos que fazer o luto das coisas. Mas queria perceber como é que é possível estar nessa situação, e claro que é possível, e tu és o exemplo disso. Como é que se dá a volta? Como é que se está no fundo e se dá a volta? E então vou-te deixar falar. Claro que sim. Olha, antes de tudo, Maria, obrigada por me teres convidado. É a primeira vez que eu estou a fazer algo deste género e estou contente de estar aqui. E pronto, então, basicamente, eu tenho 24 anos, sempre tive uma vida, nem diria na verdade normal, eu sinto que estou bem, que as coisas estão a acontecer para mim, mas sinto que realmente era aquilo que estavas a dizer, que eu fui fazendo várias escolhas que me levaram até aqui, nomeadamente escolher ser forte, porque eu acho que muitas pessoas acham que ou a pessoa é forte, ou nós somos fortes, ou nós somos não, não é isso, nós podemos escolher isso. E pronto, basicamente, quando o meu irmão nasceu, tenho um irmão mais novo, 6 anos, quando o meu irmão nasceu, eu tinha 13, exato, 12, 13, a minha mãe, não, tinha 6, exato, a minha mãe descobriu que tinha cancro. Na altura, ela teve 7 anos com cancro, e então eu sempre tive muito esse exemplo de força, na verdade, de que, independentemente do que estava a acontecer, a minha mãe ia atrás, a minha mãe ia atrás das soluções. Eu lembro Deixa-me perfeitamente. só fazer-te uma pergunta que nunca te fiz. Achas que o facto de tu também saberes que a tua mãe estava a lidar com essa doença, e claro que nem todo o cancro, não é necessariamente as pessoas não morrem, não é por terem cancro, mas Sem é uma dúvida. possibilidade. Achas que isso também te fez, de certa forma, olhar para a vida de outra forma, do género, ok, eu tenho isto, mas amanhã posso não ter? Achas que também te deu essa capacidade de viver mais o presente, porque não sabias se ias ter a tua mãe amanhã, não é? Sem dúvida. Imagina, deu depois dela falecer. Eu acho que deu mais. Porque eu nunca tinha lidado com a morte, ou seja, eu nunca tinha, não sabia sequer, tipo, eu era muito nova, ou seja, Uhum. quando ela faleceu eu tinha 12 anos. E eu sempre a vi, ok, ela na altura ficou careca e foi um choque. O cancro na altura também era bem diferente do que é agora, hoje em dia está muito mais estudado e não sei o quê. E então foi todo o processo de, ok, crescer e etc. E o que eu sinto que a minha mãe me mostrou foi, independentemente do que estaria a acontecer na vida, nós vamos atrás da solução. E eu tenho a certeza, lá está, o cancro não, ou seja, a cura e etc., não era como está agora, e ela teve 7 anos com cancro, ou seja, é muito tempo. E eu sei que veio dessa força dela ir atrás, que Da é força ok. interior dela também. Exatamente, ok. Não dá em Barcelona, eu lembro perfeitamente dela ir várias vezes a Barcelona a um tratamento, não dá, vamos para Lisboa, não dá, vamos sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás. Só que realmente depois as coisas começaram a espalhar por várias partes do corpo, até que chegou ao cérebro e pronto. E eu sinto que ela era o exemplo disso, ela própria gozava com a situação. Eu lembro de eu estar na cabeleireira e ela ir lá, careca, né? E dizer para a cabeleireira, façam-me tranças, tipo, ela era assim. A minha mãe é que era o furacão, percebes? Tipo, eu sinto que tive um grande exemplo aí. E então eu sempre senti fogo, ela realmente teve força. E onde eu sinto que realmente aquilo que nós pensamos e a maneira que nós encaramos a vida faz mesmo muita diferença, foi porque na altura, quando, ou seja, a minha mãe nos últimos tempos de vida, não é? A minha tia, a irmã dela, descobriu que também tinha cancro. Ou seja, a minha mãe faleceu 9 meses depois, a minha tia faleceu. E o que eu sinto, atenção, a minha tia era, também era boa, tipo, bora, não sei o quê, só que eu sinto que ela
foi desistindo, é normal, não é? Ou seja, ela tinha exatamente o mesmo problema que a irmã, que era Estava a câncer. passar por esse processo, exato. E tinha visto a irmã a falecer, ou seja, e depois bué, sei lá, são cenas que tu pensas, ou seja, na altura em que a minha mãe faleceu, a minha bisavó estava viva, percebes? Ainda durou mais 5 ou 6 anos. Quão irónico é, nós achamos sempre que vão os mais Sim, os velhos. mais velhos primeiro, exato, e nunca sabes. Então eu sinto, e aí eu tenho a certeza que eu admiro a minha tia, como é óbvio, porque ela na mesma foi atrás, só que eu acredito mesmo que teve a ver com. Ela desistiu mais cedo, percebes? Ela viu aquilo acontecer e pensou, se calhar não há para mim. E então é aí que eu sinto que fogo, nós temos mesmo que acreditar que as coisas vão melhorar. Se sentes Então, isso também, mas por exemplo, não sei como é que é a tua ligação com o teu irmão, mas nós temos uma ligação muito forte com os nossos pais, obviamente, mas não sei se sentes isso. A minha irmã, para mim, é aquela ligação mais forte. Não sei se tu também sentes isso. E acredito que isso para ela também tenha tido um impacto mesmo grande. E para além de estar com aquela doença, sim, também acho que ela desistiu um pouco. E assim, temos que ter mentalidade forte, e claro, e já vamos falar sobre isso, mas também é um período difícil e também é preciso saber aceitar isso, não é? sem E dúvida. E eu não aceitei, percebes? Ou seja, na altura, eu lembro perfeitamente, na altura eu queria esquecer. Então, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 13, eu comecei a sair bué à noite, festas, bora, porque não queria pensar naquilo. Não não queria queria. estar. Tanto Uhum. que depois, quando eu fui para a faculdade, ou seja, quando tinha 17, eu lembro, o meu primeiro ano da faculdade foi horrível. Eu fui para o Porto, ou seja, eu moro em Aveiro, não é? Ou seja, fui para estudar para longe, morava lá, e eu cheguei ao ponto de chorar tipo todas as semanas e quase todos os dias. Passei mesmo, e eu achava que era por não gostar do meu curso. Quão estúpido, não é? Ou seja, depois eu fui à psicóloga e depois percebemos que eu estava a fazer ali o luto da minha mãe. E então eu sinto que nós temos mesmo que não dá para pôr a poeira debaixo do tapete muito tempo, porque Não, esquece. é E muito, acho que muito. essa idade da faculdade acho que é fulcral, porque estavas a falar sobre isso e é giro, pronto, cada um tem as suas coisas, não é? E eu Yeah. sinto precisamente que o meu período também de luto de certas coisas foi quando fui para a faculdade e passei por isso de outra forma, claro, mas acho que é quando te bate, tipo, sais de casa, é tudo novo, tens de estar contigo, tens de lidar contigo, ainda não tens ali aquela rede de amigos e tens que olhar Yeah, para dentro e aí bate mesmo forte. sem dúvida. E sabes que eu odiava estar só. Ainda hoje de manhã fui caminhar, antes de estar aqui, e eu estava a pensar exatamente que eu odiava estar sozinha, tipo, mesmo, eu odiava, era mesmo uma coisa que sempre que estava sozinha quase chorava, era tipo isto. E hoje em dia adoro. Só que foi um processo que é, nós não ficamos do mal para o bem ou do triste, tipo assim, não é? Ou seja, Uhum. nós podemos forçar algumas coisas e temos que também nos respeitar, tipo, ok, calma, devagarinho, as coisas vão, não é deixar-nos levar por aquilo que estamos a sentir, porque acho que aí está, nós estamos tristes e muitas pessoas escolhem ficar ali, né? Não saem dali, não saem da tristeza. E o que eu pensava, até mesmo quando aconteceu isso com a minha mãe, o que eu pensava é, tipo, a minha mãe não vai querer que eu fique triste, que eu não vença na vida. Se há coisa que eu sei é que ela venceu, independentemente de tudo. Por isso, não quero isso para mim. Uhum. Ou seja, o mal já foi, não é? Ou seja, já aconteceu, ela morreu. Por isso, agora vai ter que ser bom, não é? Tipo, e até mesmo com o meu pai, também sinto isso, que é fogo, não sei o que é que mal pode acontecer, o que é que mais pode acontecer na minha vida, credo, já chega, tipo, mas eu sei que eventualmente vão acontecer coisas más, não estou à espera disso, mas o que eu escolho é, ok, nunca vai ser aquilo que me acontece, vai ser sempre a maneira como eu reajo. Uhum. Então, yeah. Queres falar um bocadinho sobre o processo do teu pai? Sim, Se claro que sim. quiseres, se não quiseres, tudo bem. Não, claro, claro. Isto foi bem mais recente, aliás, eu sempre vivi com essa questão da minha mãe de fogo mau já aconteceu, por isso agora tudo vai ser bom. E eu, pronto, a seguir fui para a faculdade, fui aprendendo mais a lidar com essa questão do luto, depois entre as coisas começaram a melhorar, só que realmente o meu pai sempre teve problemas de coração, é crónico na Uhum. nossa família. E pronto, e nos últimos tempos, no último ano sobretudo, o problema de coração já estava mesmo a agravar, ele já tinha um pacemaker, lá como é que aquilo se chama, e provavelmente tinha que fazer um transplante e não sei o quê, já não podia trabalhar, porque as coisas realmente estavam mal, não podia, tinha que estar tranquilo, pronto, não se podia enervar, nada.
E, e eu sempre senti, eu sempre brincava muito com o meu pai, tipo, pai, mas tens de ficar aqui que é para cuidar dos meus filhos, não sei o quê, não sei o quê. E ele brincava, porque ele depois tinha muitas preocupações, não é? Ou seja, ele pagava a casa, eu já estava a trabalhar, mas não contribuía propriamente, e ele tinha essas preocupações. E, e pronto, e entretanto as coisas, pronto, realmente pioraram e em novembro ele faleceu. E eu lembro que foi mesmo assustador como, eu não sei se te contei isto, se calhar contei, mas pronto, que foi, no dia antes do meu pai falecer eu tinha estado numa formação de desenvolvimento pessoal. Tu não E contaste, mas eu vi que tu partilhaste uma foto, qualquer qualquer coisa coisa, que disseste, já né? sei, Esse- yeah. yeah. Isso é mesmo assustador, como fogo, é assustador e parece. Eu sei que neste momento, ou seja, há momentos em que eu não penso isto, não é? Ou seja, há momentos que tipo, apetece mandar-te dar uma volta e isto é injusto, continua a ser injusto, tenho sempre certeza que eu não merecia isto, tipo 100% de certeza. Mas basicamente eu estive nessa formação, houve um exercício assim mais de introspeção no final da formação, que basicamente um rapaz estava a contar que tinha um sonho, que era levar as avós num cruzeiro, só que já não ia acontecer porque uma das avós tinha falecido. E pronto, e é aqueles momentos mais que tu pensas, fogo, realmente tu nunca sabes quando é que as coisas podem acontecer. Sim. Então, a seguir a esse exercício, eu liguei ao meu pai, à minha avó, ao meu irmão, liguei ao meu pai, a dizer que gostava muito dele, e é assim meio estranho, né? Do nada ligar e dizer, pai, gosto muito de ti, mas ele não estava na formação, por isso eu ia perceber. E no dia a seguir de manhã, eu não tive com o meu pai, porque eu dormi em casa da minha avó, e no dia a seguir de manhã pronto, eu normalmente escrevo, tenho um diário, e escrevi, nunca se sabe realmente quando é que as coisas podem mudar, não é mais um dia, é menos um dia, nunca sabes o que é que acontece. E no dia à tarde, nesse dia à tarde, o meu pai faleceu, e eu fiquei tipo, como assim, meu? Sabes? Aliás, foi ali, ainda bem que houve aquele exercício e aquela formação, porque a última coisa que eu lhe disse foi que gostava muito dele, por isso, Era o que eu ia dizer. de Às certa vezes forma, nós despedimos as pessoas e as pessoas ficam com aquele arrependimento de será que não disse que gostava dele o suficiente? Nesse yeah, aspecto, sentiste-te tranquila de certa forma de saberes, ok, o meu pai sabia mesmo que eu gostava muito dele. é isso. E já durante essa semana tinham acontecido umas coisas, por exemplo, eu estava cá em casa com uma amiga minha e eu saí de casa e saí de casa com ela e ela, então não te despedes do teu pai? Eu depois daqui a bocado já venho. E ela, Babita, tipo, tu nunca sabes. Então eu voltei atrás e dei-lhe um beijinho, não sei o quê. Yeah. E são mesmo essas pequenas cenas que nós nunca sabemos. E então quando isso aconteceu, eu fiquei grande merda, né? Tipo, Yeah. como assim? Isto está a acontecer. E depois eu quis não pensar sobre isso. Eu lembro perfeitamente de se isso acontecer, eu queria era voltar a fazer reuniões, apresentações. Querias voltar a fazer o que fizeste com a tua mãe, tentar fugir. Não no sentido de vou sair, mas no sentido de não quero pensar Yeah. propriamente nisto. E então eu sinto que uma coisa, há bocado estavas-me a perguntar o que é que ajudou, eu sinto que uma das coisas claramente que me ajudou foi ter várias pessoas à minha volta que não, ou seja, não tinham pena de mim, continuavam a gostar de mim, mas que me puxavam muito mais Acho por que isso. não é pena, é empatia, não é? Fala de uma Empatia, dor. exatamente. Passei Eu por lembro, isso, mas não é? yeah, Dá para imaginar. yeah. Dá para Eu lembro, imaginar, não dá para imaginar, mas quer dizer, temos que nos colocar no lugar da pessoa, não é? Não acho que seja pena. eu sinto mesmo que. E depois também comecei a olhar para as coisas de forma diferente, mas já vou aí. Ou seja, o que aconteceu foi quando o meu pai faleceu, no dia a seguir veio cá um amigo meu de Lisboa, que é o Magalhães. Eu lembro perfeitamente desta conversa. Estavam cá várias pessoas em casa, claramente, foi das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida. Foi claramente essa, porque eles tinham estado todos cá a jantar e. Na verdade esse jantar foi bem mais animado do que propriamente, ou seja, um jantar a seguir a saber que o meu pai faleceu não podia ser tão animado. E então eu lembro perfeitamente depois a minha avó foi lá para dentro, o meu irmão, e nós ficámos algumas pessoas aqui, e ele se virar para mim e ele dizer, Babita, tu não estás a lidar. Teu pai morreu, caralho. Tens que lidar. Não Hum. podes voltar a fazer reuniões, chora, vais ter que chorar. Percebes? Hum. E foi bué duro. Lembro perfeitamente desse momento, foi mesmo das piores conversas da minha vida. Pior no sentido de que custou bué, porque eu queria era, sei lá, ver filmes e não sei o quê, só que na verdade o filme distrai, mas depois eu ia voltar e é exatamente a mesma coisa. E quanto Então, mais tempo demorasses a soltar, ia ser pior. Ia estar ali yeah, a remoer, a remoer, a remoer. sim. E outra E a das coisas que tentar. ele me disse, outra das coisas que ele me disse foi uma vez, ele me dizer, Babita, tens que pensar como é que tu podes tornar isto na melhor merda que te aconteceu.
e eu pensar assim, fogo, meu, não posso, tipo, eu lembro perfeitamente, não era apetecer desligar o telemóvel, porque é uma pessoa mesmo muito importante Claro. para mim, mas tipo, é bué duro, percebes? Só que, eu sinto que estou a tornar, percebes? Estou a tornar porque me tornei mais forte, porque estou a ajudar pessoas nesse sentido, a lidarem com as suas coisas, e estou orgulhosa de mim nesse sentido, sabes? Então, yeah. Há Sinto uma que, frase que eu gosto muito que é nós conseguimos transformar a nossa maior dor no nosso maior dom. yeah, Sinto que sim, foi isso que tu fizeste. Ou sim. seja, tu pegas uma cena que é uma merda, que é mesmo a palavra, não é? E Yeah, tu consegues transformar isso tipo, no teu dom, não é? yeah. Porque eu Tipo, sinto inspirar as que, pessoas, tipo, a dar-lhes a força que por vezes elas não têm, a mostrar, olha, isto pode ser uma merda, mas também pode ser bom. yeah. Mas eu sinto que elas têm, aí é que está, as pessoas têm essa força, mas têm que escolher, porque parece que eu no funeral do meu pai, e olha, foi das coisas que mais, há poucas, pronto, tu não estiveste lá, né? Não, mas há poucas pessoas que sabem disso, só quem estava lá realmente, e outra das coisas mais que eu me orgulho foi eu escrevi um texto e li no funeral, e, e uma das coisas que dizia nesse texto é nunca é mais de um dia, é sempre menos um dia, percebes? E sinto muito que as pessoas vivem como mais um dia, mais um dia de um trabalho, e não vão atrás, não vão atrás daquilo que querem. Então eu sinto que, e mil vezes, atenção, mil vezes não estar aqui, não ter esta história para contar e não Claro. ter esta força, e Óbvio. mil vezes, não é? Porque tive mesmo momentos em que, sabes, quando estás no poço e parece que não sais dali, tipo, credo, é mesmo muito duro, porque todos nós temos desafios, não é? Ou seja, tens desafios monetários, tens desafios nas relações, já tens com alguém, tens teu namorado, acabam relações, não sei o quê, família, mas a morte, não é? Ou seja, não é um problema a morte, literalmente é uma condição, que é, eu sei que fisicamente eu não vou ver mais o meu pai, não é? Ou seja, e é uma dor, não é? Porque tipo, não dá, não há, sei lá, uma relação, tu sabes que podem voltar, as coisas podem melhorar. Aqui tem a ver com a maneira como tu olhas para as coisas, é isso que vai melhorar. E não é o tempo que traz, não é o tempo, é o trabalho em ti que Uhum. traz. Mas, o tempo passa. Não é o tempo que passa, é o que é que tu fazes nesse tempo. Tempo, exato. Então, mas estava a dizer isso no funeral do meu pai, eu disse isso, eu li isso e sinto mesmo que é mesmo importante nós olharmos para este tipo de coisas, por isso que tenha servido para eu alertar as pessoas e eu própria tenho muita consciência de que não é mais um dia. Eu, hoje em dia não faço nada ou seja, eu penso que é qual é a pessoa que eu quero ser, essa pessoa que é forte, claramente, quer ser forte mais, então não há nada que eu faça para encher chouriços, percebes? Não há nada que eu faça por frete, não, eu tenho muita noção de que, nós só vimos ao mundo uma vez, por isso eu vou aproveitar, porque nunca sabes, e eu quero mesmo aproveitar, quero mesmo estar tranquila, quero mesmo dar a vida como a minha irmã merece, a minha avó também, e, Sentes e que que essas pessoas também, de certa forma, são uma força para ti, do género. Tu podes ser o exemplo para muita gente e podes mudar a vida das pessoas com o teu exemplo, não é? Não é o que nós dizemos, é o que nós fazemos, não é? sem dúvida. E a minha avó, ela perdeu duas filhas, não é? Ou seja, tipo, a minha avó é meu Deus, nem sei como é que ela, É nem uma sei como é que família de guerreiras. a sério, Escolhem porque ser fortes. é mesmo, eu olho para ela e por acaso é raro eu falar na minha avó porque sempre que eu penso eu fogo, eu não sei como é que ela aguentou. Estás emocionada. Fogo, tipo, a minha avó é mesmo uma força, meu. Não sei como é que ela aguentou, porque normalmente não é esse o ciclo. Só que ela escolheu ser forte por mim, pelo meu irmão, e isso eu fogo. Então eu tenho muitos exemplos que eu penso, não, eu não, não, eu também vou ter que ser assim, porque eu quero e porque eu me sinto muito melhor, eu sinto-me mesmo orgulhosa, percebes? Mas Porque no eu fico, fundo, no fundo é uma escolha, ou seja, tu podes ter mil merdas, não é? Mas é a tua yeah, escolha que vai definir o que é que vais ter ali para a frente, não é? Isso, é uma olha, mas isso escolha. dá uma paz incrível, porque imagina, pode acontecer o que acontecer, tipo, se tu decidires, tu consegues, ou seja, tu é que decides, estás a Yeah. ver? Isso Mas é ao mesmo tempo incrível também. assusta. Ao mesmo Assusta, tempo assusta, assusta, né? claro que Eu sim. lembro nessa formação, e já me tinham dito, nós falamos muito da questão de a culpa é tua.
qualquer que seja o que está a passar na tua vida, a culpa é tua. Certo, há coisas que acontecem, certo, mas a maneira como tu reages, a culpa é tua. Ninguém te vai salvar. E isso é assustador. E ao mesmo tempo é isso, é libertador, porque a partir do momento que tu sabes que toda a tua vida, e até mesmo a maneira como tu reages a isso, não é? Sobretudo a maneira como tu reages, depende de ti, tu ficas, depende de mim, por isso bora. Yeah. Às vezes, Isso. quando tenho pensamentos limitadores que todos temos em algum nível, tipo, sei lá, às vezes eu penso assim, e se eu ficar sem nada? Estás a ver aquelas tretas? Eu penso assim, tipo, eu posso sempre começar do zero. Tipo, o que é que seja, tipo, claro que vai doer, mas nós temos sempre a possibilidade de começar do zero. E há um filme, não sei se tu já viste, que é o Comer, Orar e Amar. Não, nunca ouvi, nunca vi. Há uma parte do. É um livro, mas tem um filme. E há uma parte do filme que eu gosto especialmente, que basicamente ela termina uma relação e está assim confusa com a carreira. Também já não vejo o filme há algum tempo, mas é uma cena assim. E depois ela vai viajar, vai para a Itália, vai para Bali, se não estou em erro. E há uma parte que ela está em Roma e ela fala tipo das ruínas do Coliseu, não é? De Roma que está em ruínas. E ela fala, tipo, na beleza, já viste, aquilo é um coliseu em ruínas e à volta do coliseu nasceu, tipo, uma cidade linda e as pessoas vão lá ver, tipo, Yeah. o coliseu Estou e, a perceber o que estás a dizer. e isso, tipo, para mim, olha, achei fantástico transportar isso para a vida real, tipo, as ruínas podem ser uma coisa super bonita porque tu podes construir qualquer coisa a partir das ruínas, Yeah. tipo, Sim. e Tu essa podes, perspectiva ajuda, não é? A levar a vida de outra forma. Pelo menos essa perspectiva a mim ajudou muito. Eu pensei, se algum dia ficar em ruínas, eu sei que eu vou voltar a montar o meu castelo. yeah, é isso. E vais aprender alguma coisa, Yeah. certamente, com tudo isso. Aliás, é aí, é meio clichê, mas é verdade, é nas coisas más que nós aprendemos, não é? Ou Guarda ganhas para ou. o teu clichê. É bem isso, é muito isso, sinto mesmo. Yeah. Quando é que tu achas que o clique se deu então naquela conversa que estavas a dizer há pouco, quando te disseram tipo para lidares com a cena, ou seja, quando é que se dá o clique? Acredito que não seja tipo que tenha o seu processo, mas há sempre qualquer coisa. Quando é que se dá o clique, tu pensas mesmo tipo, não vou ficar aqui, não vou permitir-me ficar aqui, vou fazer diferente, vou ser mais. Quando é que tu achas que chegaste a Yeah. essa conclusão? É assim, sinto que foram vários cliques, mas eu lembro-me um sobretudo. hum, Ou seja, obviamente que eu passei por esse processo e Claro que sim. chorei, e houve É momentos que. super importante e não devemos também desvalorizar isso. E é super Sim, importante mesmo. Tens de mesmo. sofrer que Foi é para. Eu escrevi tanto sobre aquilo, e se escrevo sobre o que estou a sentir, isso é uma coisa que claramente me ajudou, que é escrever, ter conversas com pessoas, lá está, que não tinham pena de mim, mas que me empurravam, e houve um dia que lá está, parece que é Deus a testar-me, percebes? E às vezes aquela história do a Deus dá maiores batalhas, ao universo dá maiores batalhas aos maiores guerreiros, tipo, fogo meu, mas eu também não mereço tanto, sabe? Ah, pronto, mas basicamente, olha, lembro perfeitamente que era uma terça-feira, eu tinha uma reunião de manhã, e pronto, a reunião não correu assim tão bem, voltei para casa e eu cheguei a casa e tinha uma carta do banco. E pronto, e basicamente o meu pai tinha algumas coisas para pagar, e então quando tu herdas, herdas tudo. Não que o meu pai fosse uma pessoa que gastasse de todo, na altura já era de coisas de tratamentos da minha mãe, não sei o quê, mas herdas tudo. E eu tive essa reunião de merda, o meu pai tinha falecido, né? E eu recebo uma carta em nome dele de coisas para pagar. E eu penso assim, fogo, meu, eu não mereço, tipo, eu não mereço estar a ver esta carta em nome de uma pessoa que já nem está cá, de coisas para pagar, que tipo, nem sei para onde é Yeah. que é de pagar. Estás a Eu não, lidar com aquilo tudo e depois. Yeah. é isso, parece que não é que eu atraia, porque eu sei que não penso, ou seja, porque eu sinto muitas vezes as pessoas parece que atraem coisas mais para a sua vida, porque também estão sempre a queixar-se que está tudo Sim, errado e não sei o quê. Então eu sinto claro, que sou o oposto. Claramente o oposto, e as coisas também se alinham muitas vezes na minha vida por causa disso. claro que sim. Por causa disso. E pronto, nesse dia da carta eu pensei assim, fogo, meu, que bosta. E foi para aí 3 meses depois do meu pai ter falecido, ou seja, caralho, meu. Tipo, deixa-me em paz, sabes? Tipo, já está na altura de eu estar bem, já está na altura de. Só que
eu não mudava isso. E então nesse dia o que é que aconteceu? Eu sempre tive o bichinho há mesmo muitas poucas pessoas que sabem isto. Eu sempre tive o bichinho de começar a falar nas redes sociais, ou seja, a única coisa que eu falava era nos meus amigos chegados e era a gozar, estupidez e não sei o quê, a malta sabe. E então nesse dia eu lembro perfeitamente de eu gravar um vídeo para as redes sociais a falar de um livro que eu tinha comprado, nada por aí além, e identificar a pessoa que era é meio que um influencer no mundo do desenvolvimento pessoal, que é o André Duarte, e eu pensar, e eu mandei vir o livro por causa dele. E então eu gravei o vídeo e pensei, publico ou não publico, publico ou não publico. E eu pensei, o dia está a ser tão mau, meu, que eu vou publicar. Conclusão. Né? Tipo... Yeah. Conclusão, ele partilhou essa história, esse rapaz que eu admirava, não é? Bué pessoas disse, foi bué fixe, não sei o quê, depois começar a fazer mais. Depois eu comecei a falar dos meus clichês do dia e comecei a falar todos os dias para as redes sociais desde aí. E sinto que alcanço muito mais pessoas graças a isso, o meu negócio também cresceu graças a isso, consigo ajudar muito mais pessoas graças a isso. E na verdade veio de um dia de merda. De merda. Por isso, Tipo, mesmo um dia de merda para ter uma cena boa é boa. yeah. Então foi esse o clique que me fez, que foi tipo, não, estou cansada, tipo, não quero isto, não quero comer uma veja isto, não quero, estou farta que dê merda para mim, por isso eu vou atrás, percebes? E depois aí também trabalhei imenso nesse mês, também ganhei muito mais dinheiro que me permitiram pagar dívidas que eu tinha para trás graças a isso, mas é isso, foi esse clique de cansei que me ajudou a estar como estou agora neste momento, percebes? Por isso, eu sei, e no outro dia estava a falar com o Magalhães, lá está, e eu disse-lhe qualquer cena assim ele estava a dizer, parabéns Babita por teres feito, não sei o quê, e eu disse-lhe, pois tem que ser, e ele, não, a cena é que não tem que ser, tu podias ter escolhido o outro lado, tu podias ter escolhido ficar ali, não ir atrás, não escrever, não chorar, podias ter escolhido isso. E então, eu podia ter escolhido, mas ainda bem que eu não escolhi, porque eu sinto muito melhor. Por isso sinto que isso foi um clique muito importante para mim. Foi eu pensar que por muito que esteja a má situação, ou nós vamos atrás daquilo que nós queremos e melhorar-nos a nós próprios, ou as coisas vão continuar a acontecer. Por isso, ou nós nos escolhemos tornar-nos fortes, ou a vida vai nos comer. Uma vez eu estava a ver um vídeo que dizia isso, que é, ou tu és frio, ou tu és quente. Se tu fores morno, a vida vai vomitar em ti. E eu sinto que é um bocadinho isso, nós andarmos naquele do, vais andando, não é? Vais Eu lembro andando. perfeitamente, tipo, eu já conhecia assim mais ou menos a tua história, talvez por causa da Inês, não sei, sempre acompanhei um bocadinho a tua história. Eu lembro perfeitamente de ver o post do falecimento do teu pai, lembro perfeitamente de ver no Facebook e eu pensei assim, merda, juro-te, foi o meu pensamento, eu, foda-se, a sério, tipo, que injusto. Foi o meu pensamento logo. E depois lembro-me, tipo, de te ver mais tarde, não é? Com essa força toda, e eu pensei assim: pô, eu também quero esta força para mim. Isso é o que eu te digo, no bom sentido, tipo, não de inveja de fogo, caraças, estás a ver? E é por isso que eu te estava a dizer que. Espera aí, desculpa. É por isso que eu te estava a dizer que nós cativamos os outros e inspiramos os outros com o nosso exemplo, não é o que nós dizemos, sabes? E para mim, pelo menos tu representas isso, tipo, és um exemplo, porque não estás aqui a dizer, tipo, só a falar à toa, tu passaste mesmo por isso e tipo, estou aqui, tipo, tu Obrigada. gostas de Fiquei ninguém, emocionada, pá, yeah, fogo. girl, com bué power, e eu às vezes estou tipo assim, como é que ela tem tanta energia? Também quero, também quero. Não, mas olha, Fico mesmo contente com isso, porque é isso que eu sinto. Eu lembro perfeitamente de chegar a essa conclusão há uns tempos atrás, que é, eu quero ser um exemplo às pessoas, tal e qual como a minha mãe é um exemplo para mim, percebes? Ou seja, não pode ter sido em vão, vai ter que ser para ajudar, vai ter que ser para ajudar as pessoas. E lá está, é curioso, porque há uns tempos é isso, é atrás, pegares numa cena má e transformar numa cena boa. mas há uns tempos atrás eu virei para um amigo meu e eu estava a dizer, Laborda, eu não quero ser a Babita que perdeu o pai. E ele se virar e ele dizer, Babita, mas tu és. Yeah, Mas tu podes ser muito mais do que isso. yeah. E então é por aí, percebes?
que é, já aconteceu, já é uma merda, já prefiro mil vezes não ter acontecido Pode e ser a estar Babita que perdeu o pai e a mãe, mas que também eu fez volto. isto, e isto, e isto, e isto, e isto, e isto. Yeah, sem dúvida. E acredito que vai ser, não tenho dúvida nenhuma. Babita, imagina, agora também, já que estamos aqui, se pudermos ajudar outras pessoas, como é óbvio. Claro. Imagina uma pessoa que está a passar por uma situação de merda. Qual é que tu achas, baseado na tua experiência, que conselhos é que tu darias a essa pessoa? Tipo, os primeiros passos para ela se reerguer e mudar a sua vida. Coisas que tu tenhas feito e que realmente acho que são mesmo importantes. Se pudermos ajudar alguém com este vídeo, claro que já ajudamos com o teu exemplo, não é? Mas se pudermos ajudar ainda mais, o que é que tu dirias a essas pessoas? É assim, primeiro, que é uma coisa que eu alimento muito, muito na minha cabeça, sobretudo, lá está, porque também tenho pessoas à minha volta que me ajudam na GBR nisso, que é foca-te naquilo que tu controlas. Primeiro ponto, foca-te naquilo que tu controlas. Porque tu não controlas como é que as pessoas falam para ti, tu não controlas, se calhar, certas condições, certas coisas que acontecem, mas tu controlas como reages. Por isso, primeiro ponto, foca-te no que tu controlas. E segundo ponto, é qual é a pessoa que tu queres ser. Porque a partir do momento que tu tens noção da pessoa que tu queres ser, tu sabes o que queres ou não tolerar na tua vida. Seja relações, seja amizades, seja um trabalho, não é? Ou seja, eu despedi-me do meu último trabalho porque eu pensei assim, eu não quero tolerar isto para mim, não preciso disto. Ah, exato. É mesmo. Não preciso disso para mim, então eu acho que acho não, tenho a certeza que é foca-te naquilo que tu controlas e pensa mesmo, eu penso muitas vezes nisto, que é qual é a babita que eu quero ser. E há coisas que às vezes vêm ali um bocadinho connosco e vai demorar, mas calma, respira. E pronto. E escrever muito, tirar tempo para nós. Eu ando sempre a mil, ah, mas sinto essa necessidade hoje em dia de estar mais para alinhar aquilo que eu quero ser. Porque todos nós temos tempo. A questão é o que é que estamos a fazer com ele. E toda a gente consegue tirar a meia horinha da sua vida para respirar fundo, para escrever. E eu sei que há pessoas que não gostam de escrever, mas experimentem, confiem. Escrever alinha o pensamento e alinha o pensamento, que às vezes, às vezes não. Uma vez eu li esta frase que dizia: tenho muitos problemas na minha vida, mas só 10% deles é que realmente aconteceram. E eu acho Yeah. que é isso. É, muitas das vezes está muito maior na nossa cabeça do que na verdade é. Por isso, calma, não é o fim do mundo, ninguém Yeah. morreu. Tu Respira. metes para fora, parece que é super pequeno, tipo. É isso, é tipo, calma, não é o fim do mundo, não é? Ou Yeah. seja, Se não tu é o quiseres fim, escrever, tipo, liga para um amigo, isso acontece-me bué, tipo, eu tenho uma cena na minha cabeça e sento-me ao pé da minha irmã e digo assim, eu estou-me a passar, porque não sei quê, 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 e ela fica a olhar para mim e eu, pronto, não é assim tão mal, ok, já percebi, E às vezes só vamos precisas mesmo embora. de Alguém... alguém de fora do teu problema, não é? Diga Yeah, assim, mas se fizeres assim, yeah, realmente, yeah. tens razão. Ou seja, acho que isso também é bom, acho não, lá está, mais uma vez, tenho a certeza que isso foi muito importante para mim, é ter muitas pessoas certas ao meu lado, que me diziam não o que eu queria ouvir, mas aquilo que eu tinha a ouvir, tinha Yeah. que ouvir. E, De e certa no fundo, forma, eu acho que, não sei se concordas, mas eu por acaso hoje de manhã estava a tomar banho e estava a refletir acerca disso. As pessoas que estão à nossa volta, de certa forma, nós também somos nós que atraímos essas pessoas. sem dúvida, sem dúvida. Eu Uma vez senti bem isso, porque, juro-te, há algumas semanas eu estava tipo, algumas coisas não correram como eu queria e não sei o quê, e eu sentei-me e eu pensei assim, porquê é que isto não correu como eu queria? Em primeiro lugar, eu não sabia para onde é que estava a ir. Primeiro Yeah. passo para dar errado. Estava tipo, olha, go with the flow, que às vezes também é importante, mas tipo, se não souberes exatamente para onde é que estás a ir, tipo, esquece. E eu comecei a pensar, ok, como é que eu posso fazer, tipo, como é que eu posso melhorar isto? E, tipo, a verdade é que aparece sempre alguém na minha vida, tipo, de acordo com as coisas que eu estou a viver, estás a ver? E neste Yeah. caso foste tu. E por isso é que eu estava a pensar nisso. E então, tipo, acho que isso aí, estás a dizer que tens as pessoas certas ao teu lado, mas tu também fizeste, tipo, por merecer isso. Não sei se é merecimento, mas tu também atrás dessas pessoas certas para o teu lado, percebes? Sim, yeah, concordo, faz sentido o que estás a dizer, sem dúvida. E uma vez eu li um livro de Robin Sharma que falava sobre até mesmo certas pessoas, a certo tipo de pessoas estarem sempre a aparecer na tua vida ou certas coisas estarem sempre a acontecer. O livro é o Santo Surfista Executiva e ele Foi o fala primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li. a sério, nada acontece por acaso. Procura dele, está ali.
Espera aí, vou-te mostrar. Esse livro é muito giro. Não foi dos melhores livros que eu li, para mim o Também melhor acho livro, que não foi dos melhores, tipo, enrola um bocado. Mas, mas yeah. yeah, também esse livro, e lá está a ver quando fala daquela parte de certas situações continuam a acontecer na tua vida porque é o universo a tentar Não mostrar, aprendi. a dar-te uma lição. Só que enquanto tu não aprendes o raio da lição, vão continuar. Yes. E depois as Yeah. pessoas perguntam, por exemplo, em relações, está-me sempre a aparecer este tipo de pessoa. Yeah. Porquê, Tu é não que é? tens que mudar, tens que aprender, O porque outro é nós um temos. espelho nosso. Diz? O outro é um espelho nosso. E isso às vezes Yeah, é difícil de reconhecer. E olha que yeah, muitas vezes é a minha difícil. mãe, eu metia-lhe bué defeitos, tipo, ai, minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. E a minha irmã no outro dia fez uma cena e ela disse assim, fogo, és igualzinha à mãe nesse aspecto. E eu pensei, fogo, por isso é que eu critico tanto isto, porque enerva-me, porque eu também faço. Já vê, então, Yeah. super que o outro é um O espelho. passo é reconhecer. E depois Yeah. agora. Mas Yeah. é isso, nós atraímos aquilo que nós somos. E por muito difícil que seja, para as coisas mudarem à tua volta, tu tens que mudar. Yeah. Sempre. Sempre. Mas eu não quero mudar de emprego, pode correr mal. Mas também pode correr bem. Sendo que as pessoas se acomodam muito. E nada contra, mas se as pessoas não gostam de onde estão, a culpa é delas, mais uma vez. Porque elas podem se mudar. Claro que há situações mais chatas, por Dizer exemplo, que ser nós mãe não de três somos, filhos. nós não somos uma árvore. Eu digo isso porque. A sociedade mal muda que tu não és uma árvore. Exato, é isso. Yeah. E dói. Bárbara, mas tu não percebes, eu tenho contas para pagar. Eu também. Pago as minhas contas. É o que é. Bora lá. Porque uma coisa, claro, imagina, se for uma mãe com 3 filhos a ganhar salário mínimo, ou seja, não é? Ou seja, Ter uma há consciência, claro. mais chatas. Mas mesmo essa mãe, se quer realmente mudar as coisas por ela e pelos seus filhos, eu Pode começar a acredito, dar os passos nesse sentido, sem né? dúvida. Yeah. Sem dúvida. Estou Olha, contente. olha, não quero também prolongar muito. Queria-te perguntar, queria que me desse aqui uma dica para quem está a ouvir. Sim, um livro que tu leste e que as pessoas têm mesmo que ler. O segredo, claramente o segredo. Também tem Claro. documentário, já viste? Diz? Não, ainda Já não viste? vi. Eu vi primeiro o documentário e depois li o livro. Tenho que ir ver. Tenho que ir ver esse. Eu gosto bem do. Eu gosto, lá está, também só li o livro. Para mim, esse livro, há muitos outros, claro, sobre finanças pessoais que também são importantes, não sei o que, então nesta altura complicada, claro que faz todo sentido, pai rico, pai pobre, não sei o quê. Mas o segredo, para mim, foi. Foi Meu Deus. aquela mudança. E lá está, as coisas alinharam-se. Eu lembro perfeitamente de quando eu conheci esse grupo de pessoas na HBR, mandaram-me um vídeo do Bob Proctor e eu vi esse vídeo, foi dos primeiros vídeos que eu vi, que é falar sobre saiba quem você é e não sei o quê. Eu vi esse vídeo e depois eu fui buscar aquele livro, que era um livro, era da minha mãe aquele livro, eu nem Yeah. sei porque eu O meu peguei também naquele. era da minha mãe. Ele nem é Yeah. assim tão bonito, ou seja, nem tipo, foi simplesmente. E a primeira pessoa que fala nesse livro é o Bob Proctor, ou seja, parecia que as coisas realmente estavam alinhadas. Yeah. E pronto, hoje em dia, olhando para trás, se não fossem essas pessoas também que eu tive à minha volta e esse apoio, as coisas certamente não eram como são. Não quero imaginar se é outro cenário, porque não é, e estou muito melhor assim, mas sinto que as coisas, quando tu trabalhas para ti e para aquilo que tu queres e estás. As coisas fluem naturalmente, é isso, há uma magia que acontece, tu não sabes bem explicar, só que até há bocado eu não te queria interromper, há bocado estavas a dizer de não sabias muito bem para onde querias ir. Eu nunca soube, na verdade, para onde queria ir. Eu nunca soube exatamente aquilo que eu queria, ou seja, eu sabia aquilo que eu não queria da minha vida. E como é que eu fui, ou seja, eu nunca fui aquela pessoa super, eu quero mesmo ser médica ou professora, ou sei lá, tinha muitas amigas que eram assim, mas eu nunca soube realmente aquilo que eu queria. Só que no fundo o que eu fui percebendo é, nós no fundo sabemos aquilo que nós queremos, só que temos é que explorar um bocadinho mais, parar para pensar. O desenvolvimento pessoal claramente ajuda muito aí, tu a pensar sobre a tua vida, ires a formações desse género, e então sinto que o facto de eu ir pensando nisso e começar a delinear a minha vida, sem dúvida que me foi ajudando, porque antes eu estava meio que numa crise existencial de, não sei muito bem o que é que eu quero, parece que andava assim meio à deriva. E a partir do momento que tu sabes isso e estás mais alinhada, e quando tu fazes por ti, quando tu estás mesmo ciente de, ok, o que é que eu quero para mim, e estás a trabalhar nisso, né? Porque às vezes as pessoas só dizem o que é que querem, mas não trabalham sobre isso, as coisas alinham-se de uma forma que, Começa a aparecer, as coisas começam a dizem, o universo começa a trabalhar para ti, yeah, né? yeah, Começa a yeah, meter as coisas certas no teu caminho. sem dúvida, sem dúvida. Olha, há uma coisa que tu disseste que eu não penso assim, mas eu percebi a mensagem que estavas a dizer há pouco,
que só vivemos uma vez. Ah, sim. Concordo. Mas acho que devemos viver sempre como se fosse a última vez, claramente. Mas eu acredito mesmo que nada acontece por acaso, mesmo, de todo. E antes de nós começarmos a nossa conversa, eu tenho aqui estas cartinhas. Aham. E eu tirei uma carta para mim, tipo, para me dar mais confiança e juro-te, até fiquei emocionada, era para dizer no início. Até tenho pena não ter tirado, tipo, a gravar, mas isto aconteceu mesmo. E a carta que saiu para mim foi uma carta que diz workshops e seminários, tipo, que devo falar com outras pessoas, não sei o quê. Mas eu pensei assim, vou tirar uma carta para a Babita e, tipo, juro-te que controlei-me bué para não chorar. A tua carta diz mais. Yeah. E diz assim: a verdade divina é que os seus pais o amam eternamente da melhor forma que sabem. Os anjos estão a ajudá-lo a curar qualquer dor associada ao seu pai ou à sua mãe. Fogo! E eu Estou fiquei, assustada! Estou a brincar, não estou nada assustada, estou contente. opa, eu Fogo! fiquei bem arrepiada, tipo, juro. Meu Deus! Tipo, tens aí a tua confirmação. Fogo! Estou chocada. Yeah. Não estava à espera desta. E eu, juro-te, eu já te queria dizer no início, mas eu pensei, ela vai se emocionar de certeza. Yeah. Já estou emocionada, né? Mas pronto, faz parte. Fico mesmo contente. Estou Olha, contente. fiquei bem feliz. Opa, fiquei arrepiada, mas fiquei bem feliz. Fogo. E, e pronto, e quero que saibas que os teus pais estão aí contigo. Tu já sabes. Yeah, eu sinto mesmo que estão sempre. E há coisas que não dá mesmo para explicar. Yeah, sem dúvida. Sincronicidades, tudo. Estavas a falar um bocado do Bob, do livro, tipo, nada é por acaso, tipo, está tudo certo. Nada por acaso. Por isso que Yeah, quando pensares, tipo, nisso que aconteceu, pensa sempre, tipo, está tudo, tipo, tem tudo um porquê. E vais sempre perceber mais cedo ou mais tarde. yeah. Babita, Tô... obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada, eu gostei muito de estar aqui. Gostei mesmo muito de estar aqui. Estou muito contente. Estou mesmo muito contente e estou mesmo grata. Estou mesmo grata. Estou mesmo grata por estar viva, sabes? Por estarmos aqui. Por isso, boa, obrigada eu. Obrigada. Um beijinho para ti. Beijinho. Obrigada.